Bem-vindos ao canal Interessante e Assustador. Hoje vamos abordar 3 histórias menos conhecidas envolvendo exploração de cavernas que demonstram que não importa o quão equipado você esteja ou quão sem riscos aparente ser a exploração de cavernas, a margem de erro é incrivelmente pequena. E quando algo dá errado, as consequências podem ser extremas. Antes do vídeo, eu gostaria de convidá-los a se inscrever e apertar o botão do like para ajudar com o algoritmo do YouTube. Como sempre, a descrição do espectador é recomendada. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer quando eu ia à praia quando era criança era brincar na areia. Eu sei que isso deve ser compreensível para muitos de vocês, mas em particular, eu gostava de cavar buracos na areia. E o objetivo sempre foi tentar cavar um buraco maior possível na areia para eu e meus irmãos brincarmos, construirmos castelos de areia ou apenas enchermos com a água do mar. E se você também fez isso quando criança, sabe como é desafiador, porque na praia você não precisa cavar muito fundo antes que a água comece a preencher o buraco. Essa água, então, logo corrói as paredes, causando o colapso das laterais. Mas isso só aumenta a emoção, porque é como se você estivesse correndo contra o tempo para manter a água fora e evitar que seu buraco de areia ou seu castelo desabe. Agora, embora isso fosse algo que eu gostava muito quando criança, hoje em dia também estou ciente de como isso é perigoso nas circunstâncias certas. Em 2017, um irmão de 18 anos e uma irmã de 17 estavam visitando Toms River, Nova Jersey, que é uma cidade costeira com cerca de 100 mil habitantes. Em Nova Jersey, existem diversas praias de areia branca ao longo da costa. Naquele dia, eles estavam lá para fazer um passeio em família, apenas para tomar sol e passar um tempo juntos na praia. E embora estivessem no final da adolescência, eles estavam passando o tempo cavando um grande buraco na areia. Porém, ao contrário de mim quando era criança, eles não usavam apenas as próprias mãos. Eles estavam usando um frisbee para cavar com mais eficiência. Isso significou que, em menos de 1 hora, eles conseguiram cavar um enorme buraco de 3 metros na areia. Imensamente orgulhosos disso, os dois ainda não estavam satisfeitos com o tamanho do buraco. Então, o irmão pulou no buraco e continuou cavando ainda mais fundo. Infelizmente, a areia da praia é um pouco diferente da areia encontrada em rios. Por conta dos grãos serem mais arredondados e lisos, as partículas de areia são, na verdade, um pouco mais parecidas com pequenas bolas de gude. Em circunstâncias normais, eles não se unem muito bem. Mas quando você está na praia, a razão pela qual você consegue fazer castelos de areia é a umidade que há na areia molhada. A água preenche os espaços entre os grãos, e isso ajuda a areia a se manter unida e a ser moldada de várias maneiras. À medida que a areia vai secando, a tendência dos grãos de permanecer unida diminui e reduz a sua integridade estrutural. Isso significa que ele é mais facilmente perturbado pelas pessoas andando, pelas vibrações da multidão e até mesmo pelo seu próprio peso. Então, em algum momento, enquanto o irmão estava cavando neste buraco de 3 metros, toda a areia da lateral desabou em cima dele, cobrindo-o completamente de areia e cobrindo parcialmente a sua irmã. As pessoas correram para ajudá-los e desenterrá-los o mais rápido que puderam, sabendo que o tempo estava se esgotando rapidamente. Apenas meio metro cúbico de areia pode pesar até 750 quilos, o que significa que apenas uma quantidade relativamente pequena de areia já pesaria bastante em cima do peito de alguém. Além de ser esmagado pelo peso da areia, ficar coberto dela é completamente sufocante. Todo o ar seria completamente retirado do buraco, e mesmo que houvesse um bolsão de ar para respirar, seria quase impossível inflar seu peito por causa do peso da areia. Então, tragicamente, os poucos minutos que levaram para conseguirem desenterrá-lo não foi rápido o suficiente para salvá-lo. E o jovem, infelizmente, já havia falecido por asfixia. Já sua irmã, felizmente, conseguiu ser retirada apenas com ferimentos leves. Este é um dos cenários mais trágicos que poderia ocorrer, simplesmente porque pode acontecer com qualquer um a realizar uma atividade aparentemente inocente, como cavar um buraco fundo suficiente na areia da praia. E infelizmente também, esse tipo de acidente é mais comum do que imaginamos, principalmente com pessoas de pouca idade, tornando-os ainda mais trágicos. A próxima história também aconteceu no estado de Nova Jersey, que é, na verdade, o lar de um número razoável de cavernas, e não apenas as artificiais como na história anterior. Em março de 1982, um sargento da polícia estadual chamado Donald liderava um grupo de escoteiros com o qual trabalhava para explorar uma dessas cavernas naturais. Ele era um espeleólogo ávido e recentemente pensou que seria uma boa atividade para o grupo de escoteiros participar de uma exploração também. Como o inverno já havia acabado e o clima finalmente estava ficando mais quente, o grupo tinha partido nos últimos fins de semana para explorar.
E agora, pela primeira vez, seus 2 filhos, que também eram membros de um grupo de escoteiros, tinham completado idade suficiente para vir junto em uma dessas viagens. Nós podemos imaginar como eles devem ter ficado entusiasmados por finalmente poderem ir à caverna com seu pai. A caverna que eles explorariam é, na verdade, a mais longa do estado e tem cerca de 380 metros, conhecida como Caverna Crooked Swamp. Ao contrário de algumas outras cavernas dos Estados Unidos, a caverna Crooked Swamp é, na verdade, apenas uma passagem estreita através da rocha calcária. Cerca de 3 quilômetros a noroeste da cidade de Lafayette, a caverna é cercada por um pântano. A água do pântano nessa área dissolveu lentamente as passagens ao longo de milhares de anos, que foram então descobertas pelas pessoas e nomeadas. Como você deve imaginar, esta não é uma daquelas grandes cavernas de calcário repletas de imensas câmaras e túneis lisos. Ela é uma daquelas cavernas lamacentas em que os exploradores rastejam por cima do estômago. Na verdade, alguns dos túneis são tão pequenos que anteriormente se pensava que fossem 3 cavernas separadas. Só mais tarde, os espeleólogos perceberam que alguns desses pequenos túneis estavam realmente conectados entre si. No sábado, às 14 horas, Donald, juntamente com 18 escoteiros e alguns outros chefes de escoteiros, entraram na caverna e começaram a explorar. Depois de entrarem na caverna, os chefes dos escoteiros conduziram cuidadosamente os meninos através das câmaras e até mesmo por alguns dos espaços mais apertados. Uma delas é conhecida como sala de 1,5 metro de altura e só é acessível por indivíduos muito magros, porque a passagem lateral que leva a ela é extremamente estreita. Mas mesmo com 1,80 m e 72 kg, Donald conseguiu atravessar, e como os escoteiros eram em sua maioria adolescentes, isso não seria um grande problema para eles. Eles saíram daquela sala o mais rápido que podiam, porque essa área da caverna também é conhecida por ter um telhado instável, que tecnicamente poderia desabar a qualquer momento. No meio do caminho, Donald entrou em uma área desconhecida que exigia que ele rastejasse sobre seu estômago por um túnel longo e estreito. Ele continuou rastejando por esse túnel, arrastando seu corpo até que ele começou a descer por um ângulo de cerca de 30 graus. Agora, cerca de 4,5 metros abaixo do solo e cerca de 23 metros de distância da entrada, de repente Donald escorregou e deslizou até o final de uma queda de 5 metros. No final, ele ficou completamente entalado no pequeno túnel, com os braços presos embaixo dele, em uma posição que lembra estranhamente a de John Jones na caverna Nut Put. Ele deslizou com muita força para o local, o que o prendeu muito mais longe do que ele poderia ter ido apenas rastejando. E como ele não teve tempo de conter a queda, seus braços ficaram presos em uma posição estranha que o impediu de ter qualquer apoio para se puxar de volta para trás. No pequeno túnel de 46 por 51 centímetros, Donald ficou preso quase como uma tampa. Assim que ele percebeu que estava muito preso, ele chamou de volta para os outros e explicou o que aconteceu. Mas por causa da profundidade que havia caído, era um desafio para qualquer um alcançá-lo, quanto mais conseguir puxá-lo para fora. Seus 2 filhos e um dos chefes dos escoteiros tentaram, sem sucesso, retirá-lo por cerca de 1 hora antes de perceberem que precisariam de ajuda. A essa altura, todos os outros escoteiros já tinham saído com os outros líderes para alertar as autoridades sobre a situação. Quando a equipe de resgate chegou, eles entraram no túnel e conversaram com Donald, que apesar da situação, ainda estava de bom humor. Ele fez piadas com a situação e até pediu que avisassem a sua esposa que se atrasaria para o jantar naquela noite. Mas um fator frequentemente subestimado nas fatalidades em cavernas é o frio. Durante a história da exploração em cavernas, os espeleólogos desenvolveram diferentes roupas com múltiplas camadas para combater o frio, mas grande parte dessa melhoria só ocorreu apenas recentemente. No início da primavera em Nova Jersey, ainda faz relativamente frio do lado de fora, porém, dentro da caverna, a temperatura era de apenas cerca de 13 graus Celsius. Ou seja, além do sangue acumular em sua cabeça por causa do ângulo em que estava, Donald começou a ficar com muito frio. Depois que os primeiros socorristas perceberam o quanto ele estava preso, a notícia foi enviada para as organizações especializadas em resgate em cavernas em todo o país. Em pouco tempo, equipes de resgate estavam vindo de todos os lugares para tentar tirar Donald de lá o mais rápido possível. Logo haviam 150 pessoas no local ao redor da entrada, usando uma variedade de ferramentas diferentes para tentar retirá-lo. Eles usaram cinzéis e brocas para alargar os túneis, além de cordas e puxadores amarrados aos seus pés. Mas, infelizmente, eles só conseguiam movê-lo alguns centímetros antes que ele voltasse ao lugar. O problema era que uma pedra ficou presa bem perto de seu quadril. À medida que eles puxavam, a pedra rolava e eventualmente se encravava, impedindo-o de ser movido ainda mais. Naquela noite, Donald ainda estava totalmente coerente e se comunicava com a equipe de resgate.
Mas à medida que a noite avançava, ficou claro que Donald estava começando a sofrer de hipotermia. Ele ocasionalmente conseguia pronunciar algumas palavras, mas começava a ganhar e perder consciência. Então, por volta das 2 horas de domingo, agora há 12 horas desde que entrou na caverna, Donald deu alguns últimos murmúrios e parou completamente de fazer barulho. Ao mesmo tempo, chegaram de Pittsburgh 2 irmãs que eram membros da Comissão de Resgate em Cavernas e eram especificamente conhecidas por sua capacidade de acessar as menores passagens. Com 20 e poucos anos, uma das irmãs tinha apenas 1,58 m e 47 kg, e a outra tinha apenas 1,52 m de altura e 39 kg. Elas não eram apenas espeleólogas, mas devido à sua pequena estatura, eram frequentemente chamadas para esses resgates especiais, onde a situação exigia indivíduos do seu tamanho. Mais importante ainda, embora talvez não fosse confortável para elas estarem em espaços tão apertados, elas conseguiam manter a calma e tranquilizar as vítimas apesar das circunstâncias. As 2 irmãs se revezavam para entrar no túnel onde Donald estava, mas ainda não conseguiram alcançar a sua cabeça por conta do quão estreito era. O mais longe que conseguiram chegar foram os pés, onde verificaram a pulsação e não encontraram nada. Embora isso já fosse preocupante, ele também estava muito gelado. Quando você está hipotérmico, o sangue é desviado para os órgãos vitais, o que pode enfraquecer o pulso nas extremidades. Então, para mantê-lo aquecido, bolsas quentes foram colocadas ao redor de seu corpo, e a caverna foi até bombeada com ar quente para tentar mantê-lo vivo. As equipes de resgate trabalharam desesperadamente para tirar Donald de lá, mas na manhã seguinte, a esperança estava começando a diminuir. Uma enfermeira foi enviada por volta das 6 horas e conseguiu alcançar seus pés. Ela conseguiu verificar o pulso na perna atrás do joelho e depois com o uso de um eletrocardiograma, mas até então nenhum pulso foi detectado. Ao perceber que Donald estava à beira de um colapso, um novo plano foi posto em prática para ir direto até ele. Um buraco no chão de cerca de 45 centímetros seria escavado e uma pessoa seria baixada em uma gaiola para poder esculpir manualmente a rocha ao redor de onde ele estava preso. Levaria até a tarde de domingo para chegar em fundo suficiente, mas então seria necessário até o dia seguinte, segunda-feira, para perfurarem lateralmente e poderem alcançá-lo. A composição da rocha, o ângulo e o espaço em que estava trabalhando tornava a tarefa incrivelmente difícil e demorada. Quando finalmente o alcançaram, apesar de seus melhores esforços, só conseguiram movê-lo mais alguns centímetros. Foi nesse momento em que Donald foi oficialmente declarado sem vida. Após este anúncio, começou a demolição total da encosta com o auxílio de dinamite e maquinaria pesada. Então, depois de 80 horas preso no subsolo, o corpo de Donald foi finalmente recuperado da caverna Crooked Swamp. Foi determinado que, devido à hipotermia, primeiro ele havia desmaiado, então ele entrou em choque e, finalmente, pereceu de parada cardíaca. Sua temperatura corporal estava 20 graus abaixo do normal após a recuperação, e desde o incidente, o acesso à caverna Crooked Swamp foi restrito apenas a indivíduos com autorização explícita. Muitas vezes, presume-se que o mergulho em cavernas é uma atividade realizada apenas por pessoas dispostas a assumir riscos. À primeira vista, parece uma atividade arriscada e, portanto, é claro, as pessoas que a praticam devem ter tendência a se envolver em comportamentos de risco. Mas se há uma coisa que eu aprendi sobre mergulho em cavernas ao fazer as pesquisas de todos esses vídeos, é o fato de que, em sua maioria, os mergulhadores de cavernas evitam situações de alto risco. Na realidade, isso pode ser devido a um instinto de sobrevivência, mas para mim parece que a maioria desses indivíduos tendem a ser calmos e altamente analíticos. Pelo menos aqueles que têm carreiras longas, e principalmente aqueles que optam por fazer mergulhos técnicos e profundos. A quantidade de matemática, química e física envolvidas no planejamento desses mergulhos é algo subestimado pelas pessoas, e geralmente eu deixo de fora dos meus roteiros. Eu faço isso principalmente porque incluir esses fatos às vezes complicaria histórias que já tendem a parecer confusas. E mesmo que eu quisesse incluí-las, eu não tenho aptidão para ter certeza de que estaria fornecendo as informações corretas. Mas, mesmo que esses conceitos sejam difíceis de compreender, muitas vezes eles fazem a diferença entre a exploração bem-sucedida e o risco de vida em mergulho em cavernas. Portanto, uma palavra que define o planejamento deles é a cautela. Se você não consegue reprimir essa propensão a correr riscos, o mergulho em cavernas provavelmente não é para você. Nascido em 1958 em Włocław, na Polônia, Włodek Zanomski descobriu cavernas e espeleologia no final do ensino médio. Então, quando ele entrou na universidade e viu que ofereciam cursos onde ele poderia realmente explorar algumas cavernas, ele se inscreveu na mesma hora. Infelizmente, Włodek não era apenas uma pessoa super feliz e otimista, mas também uma daquelas pessoas que era boa em tudo e que decidia dedicar seu tempo.
Usando o bom humor, ele conseguia contornar qualquer conflito social, e pela rapidez com que aprendia tudo o que começava, rapidamente se tornou um especialista. Além disso, ele foi um dos primeiros corretores de bolsa de valores em toda a Polônia, profissão na qual obteve bastante sucesso. Além de seu amor pela espeleologia, ele também era um alpinista ávido com experiência nas cordilheiras Trata, na Polônia, nas Dolomitas, na Itália e até nos Alpes suíços e franceses. E ao fazer viagens pela Europa, buscava por cavernas onde quer que fosse. Então, quando chegou na década de 2000, ele já estava se aventurando por todo o continente. Também nessa época, o mergulho em cavernas começou a se tornar mais popular, e ele viu muitos de seus contemporâneos mudarem da espeleologia seca para a espeleologia subaquática. Wlodek também sempre desejou mergulhar, então, à medida que a indústria rumou nessa direção, ele percebeu que era hora de dar esse passo também. Naturalmente, Wlodek começou com alguns workshops para iniciantes, mas devido à sua experiência em espeleologia e aos seus talentos naturais, ele logo se tornou um dos principais mergulhadores da Polônia. E após a aposentadoria de alguns dos principais mergulhadores da Polônia, Wlodek, inadvertidamente, assumiu o título de mergulhador de cavernas mais ativo do país. Depois, em abril de 2005, viajou à França em mais uma de suas viagens normais, desta vez para explorar alguns dos sistemas inundados únicos numa cidade chamada Bourg-Saint-Andel. E estes são realmente alguns dos sistemas únicos. A cidade em si tem apenas cerca de 7.000 habitantes, e um grande rio atravessa seu lado leste. Mas devido à idade da cidade, todos os edifícios são antigas construções de pedra. Algumas das estradas ainda são de paralelepípedos, e toda a área está situada ao longo de colinas rochosas. No meio disso tudo, há um pequeno parque despretensioso e duas pequenas cavernas igualmente despretensiosas. Uma delas fica embaixo de uma ponte ferroviária e quase parece a abertura de um poço, e a outra é como uma pequena gruta escavada na encosta de uma falésia. O que não se pode ver da superfície é que estes são, na verdade, enormes sistemas de cavernas subaquáticas. O maior dos dois, Gol de la Tanière, tem mais de 1 km de comprimento e pelo menos 210 metros de profundidade. O outro se chama Gol du Pont e tem quase a mesma profundidade, mas não é tão longo. E estas cavernas não são apenas enormes, mas também estão preenchidas de água cristalina e túneis de calcário incrivelmente coloridos. Em contraste com a última história, estas são aquelas cavernas pitorescas que você imagina quando pensa em um mergulho em cavernas. Então, em vez de visitar apenas uma dessas cavernas, Wlodek planejou mergulhar nas duas durante o período de 2 dias. Porque, como diz o ditado, se um é bom, 2 é ainda melhor. Então, durante uma manhã de abril, Wlodek vestiu seu equipamento no estacionamento de paralelepípedos do parque e se preparou para entrar em uma dessas cavernas despretensiosas. Para este mergulho, ele não mergulharia tão fundo. Este seria Gol de la Tanière, que tem um formato interessante porque se estende horizontalmente por mais de 610 metros a menos de 10 metros de profundidade, antes de finalmente se aprofundar ainda mais. Após aquele túnel horizontal inicial, porém, a passagem rapidamente desce até aquela enorme profundidade de 200 metros. Uma seção específica é um poço de 91,5 metros que desce quase verticalmente na rocha. Mas dado o comprimento dessa seção horizontal inicial, é impraticável ir muito fundo por causa da quantidade de ar que você precisaria carregar consigo. O mergulho profundo que pretendia fazer ficaria reservado para o dia seguinte na outra caverna. Depois de terminar aquele dia e testar todos os seus equipamentos, Wlodek e a sua equipe regressaram aos seus hotéis e tiveram uma boa noite de descanso para o mergulho recorde no dia seguinte. Este mergulho seria especial, porque Wlodek pretendia quebrar seu próprio recorde de profundidade e aumentá-lo para quase 122 metros. Gol du Pont foi perfeito para isso, porque desce rapidamente sem muita distância horizontal extra. Isso significava que ele poderia limitar seu tempo na água e, ao mesmo tempo, ampliar seu recorde de profundidade nesta bela caverna. Então, na manhã seguinte, às 9 horas, ele e a sua equipe estavam de volta ao lago, preparando todo o equipamento. Para este mergulho, ele usaria seu equipamento preferido, que era um rebriefer, e depois 2 cilindros de ar reservas, um deles com ar para as seções mais rasas e o outro com trimix para as seções mais profundas. O rebriefer é um equipamento um pouco mais complicado do que o sistema tradicional, mas oferece algumas vantagens, como a capacidade de permanecer debaixo d'água por mais tempo. Por outro lado, os rebriefers são mais caros e mais complicados, mas era exatamente isso que Wlodek procurava experienciar. Muitas vezes ele optava pelos equipamentos mais complicados, mesmo que tivesse objetivos mais simples em mente, apenas porque ele gostava de mexer neles.
Finalmente, ele executou sua longa lista de pré-verificação do rebriefer para ter certeza de que tudo estava funcionando corretamente. Algumas fotos foram tiradas dele na superfície, e então ele mergulhou na água. Entre o rebriefer e os cilindros adicionais, Wlodek estava mais volumoso do que gostaria para mergulho em cavernas. Mas isso não seria um grande problema para Goldupon, exceto por uma fenda estreita na entrada da caverna. Agora, dentre todas as histórias que já abordei no canal, foi apenas nesta que compreendi totalmente o quão complicado é o mergulho técnico profundo com o rebriefer. À medida que você se move pelas passagens cheias de água, você deve monitorar o nível de oxigênio do gás respiratório, ao mesmo tempo que precisa ajustá-lo de acordo com a profundidade que se encontra no momento para equalizar a pressão. O mesmo vale para sua roupa seca e seu dispositivo de controle de flutuabilidade. Você também deve monitorar a pressão de seus cilindros e acompanhar as leituras de seu computador de mergulho. Além disso, você também precisa observar a velocidade com que está descendo e há quanto tempo já está debaixo d'água. Até mesmo adicionar ar ao seu dispositivo de flutuação se torna mais complicado. À medida que você vai mais fundo, o ar se comprime e se torna menos eficiente para flutuar, o que significa que a quantidade de ar necessária para a mesma flutuabilidade em diferentes profundidades vai variando. Então, na subida, o inverso é verdadeiro. E você tem que fazer tudo isso em um labirinto de túneis escuros, garantindo que você não esbarre em nada e levante lodo, ou você basicamente ficará cego. Como você deve imaginar, acompanhar tudo isso ao mesmo tempo exige muita concentração, mesmo com a mente limpa e concentrada. Se sua mente não estiver clara e você cometer um erro, as coisas podem dar errado muito rapidamente. Por volta das 10 horas, Wlodek viajou da superfície diagonalmente para baixo até a primeira e única restrição, a cerca de 10,5 metros. Ele espremeu cuidadosamente seus tanques e equipamentos, tomando todo o cuidado para não perturbar o lodo. Desde a descida inicial, a caverna se nivela um pouco e se estende por mais 50 metros, quase horizontalmente. No final desse túnel, há uma queda abrupta por um poço vertical de 9 metros. Depois de chegar à abertura, Wlodek manobrou seu corpo para ficar de tal forma que lhe permitisse permanecer na horizontal enquanto descia. E isso foi crucial devido ao tipo de equipamento que ele estava usando. Na parte inferior do poço, agora a cerca de 30 metros de profundidade, a caverna desce ainda mais em uma série de degraus diagonais íngremes até alcançar 65,5 metros. Foi nessa fase que os problemas de Wlodek teriam começado. Quem acompanha o canal já deve saber que, para combater o efeito narcótico de diferentes gases em profundidades, os mergulhadores respiram uma mistura de gases diferentes do ar convencional. Esse efeito narcótico é quase como estar bêbado ou muito cansado, mas em nenhum dos dois casos isso prejudica o seu julgamento e reflexos. O trimix de gases que os mergulhadores de profundidade usam atenua isso até certo ponto, mas ainda pode haver algum efeito de qualquer maneira. Algumas pessoas têm uma resistência maior à narcose, enquanto outras são muito sensíveis a ela, e esse efeito pode variar de dia para dia na mesma pessoa. Agora, descendo abaixo de 60 metros, Wlodek provavelmente notou que esse efeito narcótico foi particularmente ruim naquele dia. Mas a apenas 42 metros de seu recorde de profundidade, e altamente experiente, ele provavelmente presumiu que era apenas um daqueles dias e decidiu continuar avançando. Também é possível que neste ponto do mergulho ele já estivesse significativamente prejudicado. A 80 metros de profundidade, os degraus íngremes param e depois há uma outra passagem curta e horizontal. E embora os pensamentos de Wlodek estivessem cada vez mais prejudicados, ele estava tão perto de seu recorde pessoal que não conseguia simplesmente desistir. Faltava apenas uma última descida e então ele voltaria. Infelizmente, este seria o maior erro de sua vida. Na verdade, Wlodek não deveria ter entrado na água naquele dia. Muito antes de entrar na água, ele cometeu um erro que condenou esta tentativa desde o início. O trimix que os mergulhadores usam é uma mistura de oxigênio, hélio e nitrogênio em diferentes proporções para diferentes profundidades. Isso deve ser calculado de forma correta e relativamente precisa. Com muito oxigênio, você obtém toxicidade por oxigênio. Muito pouco, você fica com hipóxia, e assim por diante. De qualquer forma, Wlodek misturou os gases errados ou pegou o tanque errado por engano e não testou a mistura que estava usando. O efeito narcótico que ele sentia não estava tão forte naquele dia, apenas por causa de um dia ruim. Foi extraordinariamente forte porque ele estava respirando a mistura de gases errada. Então, ele nadou até a borda do último poço vertical de 30 metros e começou a descida. Observando cuidadosamente sua taxa de descida, oxigênio, pressão e tudo mais, Wlodek começou a cometer uma série de erros. Ao descer, seu raciocínio nebuloso o impediu de entender exatamente o que estava acontecendo. No meio do eixo vertical, sua respiração estava difícil porque ele não estava equalizando a pressão adequadamente.
Ele continuou descendo rapidamente e finalmente atingiu o fundo. Agora, a cerca de 120 metros de profundidade, e mal conseguindo respirar, ele lutou para mudar o circuito para o cilindro sobressalente de seu rebriefer. Isso teria dado a ele o minuto crucial que ele precisava para mudar para o seu trimix reserva. Finalmente ele conseguiu e começou a respirar novamente, mas a essa altura ele estava muito debilitado ou semi-inconsciente. Então o respirador caiu de sua boca e ele começou a inalar água. Às 15 horas, a equipe de superfície percebeu que algo estava errado. Este foi o momento pré-planejado para indicar que ele poderia precisar de ajuda. Eles fizeram 2 tentativas de resgate, até uma profundidade de 70 metros, mas nesta profundidade, Vlodek ainda estava fora de alcance. Após essas tentativas, eles souberam que Vlodek havia falecido em algum lugar nas profundezas de Goldupon. Apenas no dia seguinte, seu corpo foi recuperado do fundo de um poço vertical a uma profundidade de 130 metros, com um respirador fora de sua boca e 2 cilindros reservas completos. Olá pessoal, meu nome é Guto. Muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Se você gosta desse conteúdo, talvez queira conferir os outros vídeos da playlist Mergulho Deu Errado. Também peço que você deixe um like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e espero você no próximo.